Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Vamos fazer um react aqui, né, sobre o Jornal Oeste, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Inclusive o Haddad falou, né, que amanheceu mais tenso o dia, né, porque o Trump ganhou. Mas eu não entendi por que amanheceu mais tenso, cara. Se ninguém deve nada pra ninguém, cara, por que amanheceu mais tenso? É isso que eu quero saber. Vocês estão entendendo alguma coisa? Porque amanheceu mais tenso? Eu quero saber sobre isso. Pessoal, outra coisa, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like aqui, acompanhar as notícias do dia a dia, tá bom? Com a gente, que é passado. Tem 2 postagens ao dia, então acompanha a gente aqui para saber o que está acontecendo, que é muito importante até para o seu futuro, tá bom? E vamos ver aqui o que o Haddad está falando sobre, né, o Trump ter ganhado. Por que amanheceu mais tenso a explicação dele aqui? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Na campanha foram ditas muitas coisas que causam apreensão, não no Brasil, no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, causam apreensão nos países endividados, na Europa. Então, o dia amanheceu no mundo, o dia amanheceu mais tenso, em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, né? As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje que as reuniões sobre os cortes de gastos com os demais ministros do primeiro escalão foram finalizadas. Agora, de acordo com Haddad, a equipe econômica vai aguardar a devolutiva de outros ministérios antes de encaminhar a proposta de emenda à Constituição ao Congresso. Os ministros todos estão muito conscientes, né, da tarefa que temos pela frente, né, de reforço do arcabouço fiscal, da previsibilidade, da sustentabilidade das finanças no médio e longo prazo. Eu penso que há um consenso em torno do princípio e a partir dessa devolutiva, aí o presidente encaminha o endereçamento para o Congresso. Apesar de Fernando Haddad expressar que há concordância entre os ministros sobre os cortes de gastos, chefes de outras pastas divergiram publicamente do ministro da Fazenda. Ontem, em conversa com jornalistas, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, descartou qualquer corte nas despesas do ministério sob seu comando. O Ministério da Previdência não tem o que cortar, porque as despesas são despesas obrigatórias. Pagamento de aposentado, de pensões, de pensionistas, PPC-Boa, são pagamentos obrigatórios, são despesas constitucionais já previstas no orçamento e jamais um governo, que é a nossa origem, com esse cunho social, iria tirar direito de quem tem direito. Segundo o Estadão, as reuniões dos últimos dias no Palácio do Planalto para definir o pacote de gastos do governo foram tensas. No encontro a portas fechadas com Lula, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, bateu boca com Fernando Haddad. De acordo com a reportagem, Marinho reclamou de não ter sido consultado pela equipe econômica sobre nenhuma proposta para mudar o abono salarial e também o seguro-desemprego. Adalberto Piotto, eu quero ouvi-lo, dá para a gente dividir aqui em 2 pontos. A gente trouxe primeiro a declaração de Fernando Haddad sobre a vitória de Donald Trump, dizendo que o mundo amanheceu tenso com a vitória de Trump, e depois, de novo, essa novela estendida aí sobre corte de gastos, já está indo para a segunda semana, passamos aí a segunda semana, que vai anunciar, mas não anuncia, e parece que tem tensão ali dentro dos ministérios, principalmente com o Ministério da Previdência e também do Trabalho, sobre a possibilidade de corte de gastos no governo. Será que sai isso aí? Vou começar pela impressão do cientista social Fernando Haddad sobre a eleição de Donald Trump. Que mundo acordou apreensivo com o retorno de Donald Trump aos Estados Unidos? Primeiramente que a Casa Branca, primeiramente que é uma decisão soberana do povo americano, ponto. E não tem essa apreensão toda. Até porque, durante a campanha, o que fez o Donald Trump do ponto de vista econômico, eu acho que ele se refere a isso, eu suponho. Não deva entrar nessa histeria da Gleisi Hoffmann, nada de neoliberal. Não, o que ele está propondo é, vou baixar impostos. Aliás, na segunda-feira, o Marcos Troirgo, ex-presidente do Banco do BRICS, numa entrevista aqui ao S Negócio, fez menção. Donald Trump tem exatamente, diferentemente lá de 2016,
em que ele não podia, ele imaginava que podia não vencer. Desta vez, Donald Trump tem tudo preparado. Já tem parte da equipe nomeada de transição, inclusive, sabe o que vai fazer. Cada um dos assessores, ou seja, primeiro, segundo, terceiro escalão, sabe o que fazer, como proceder e aonde quer chegar. Ou seja, há um plano de governo montado que ele vendeu ao povo americano, explicou ao povo americano e teve a autorização do povo americano para implementar com a eleição dele. Bom, primeiro, esse é o fato. E é natural que um presidente da República queira atrair novamente as indústrias para o seu país. Ué, o que não faz é o governo brasileiro, que não cria condições para isso e abandonou todos os ganhos dos governos anteriores que tiraram a gente do buraco que o próprio PT tinha enfiado com a Dilma Rousseff. Lá, em 2015, 2016, na pior recessão da nossa história, pior, inclusive, do que a pandemia. Imagina só, olha o tamanho da Dilma Rousseff na história e do lulopetismo na economia, o lulopetismo raiz na economia, o que gerou. O que nós temos hoje, essa apreensão, é que ele vai sim reduzir burocracia, que ele vai sim reduzir complicações, o peso do Estado na economia americana, vai baixar impostos para atrair essa empresa. O vice do Donald Trump, o J.D. Vance, é alguém desse cinturão da ferrugem. Claro que ele vai recuperar, ele prometeu isso, é a visão dele. Então, vamos lá. A apreensão é do quê? De um presidente que quer fazer o melhor trabalho para o seu país. E eu espero que o meu presidente, ou o presidente do meu país, faça isso também. Mas não parece que querem fazer. Vou agora ao segundo ponto rapidamente. Tanto é que o governo atual não tem plano, o governo brasileiro não tem plano, que ele não consegue sequer um mínimo de consenso por uma coisa que o Brasil inteiro está gritando, não dá mais para continuar gastando. E os ministros do Lula não conseguem chegar num mínimo de consenso de como reduzir custos, porque passou os últimos 1 ano e 10 meses, nesse instante, só aumentando receita com mais impostos e mais taxas. Daí a alcunha de taxade ao ministro, tragicômica, né? Ao ministro da Fazenda. Falta plano aqui. Quando não falta, a ideia é ruim. Então, convenhamos, se o governo brasileiro olhar apenas para o espelho e aceitar a imagem que o espelho reproduz, porque não tem como mudar, esse é um fato inerente à lógica do espelho, aí o Brasil começa a resolver os seus problemas e sim, vai competir no mundo como todo mundo. Agora, se ficar nessa ladainha de que não consegue sequer apresentar um plano de corte de gastos por uma coisa que é óbvia na questão econômica brasileira, está preocupado e apreensivo com o que vai acontecer nos Estados Unidos. A nossa vida é para baixo da linha do Equador, ministro. Silvio, eu quero te ouvir também, Piotr, acho que traduziu bem a falta de consenso que falta aí no governo Lula em relação a corte de gastos. Vou trazer também a declaração da presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, que também se manifestou a respeito desse tema nas redes sociais. A Gleisi Hoffmann declarou que a crise fiscal tratada pela mídia não existe. A deputada petista também acusou o Banco Central de não atuar para reduzir a cotação do dólar. Segundo a presidente do PT, o Banco Central deveria intervir no câmbio para reduzir a cotação. Gleisi afirmou ainda que o único descontrole na economia não é o gasto público, mas os juros estratosféricos. E aí, trazendo aqui mais uma atualização, agora há pouco o Banco Central subiu de 10,75 para 11,25 a taxa básica de juros no país. Está, então, taxa Selic a 11,25% ao ano. Silvio? Eu não tenho muito a acrescentar, não. Acho que já foi tudo dito. A Gleisi, inclusive, está de saída do PT no ano que vem. Provavelmente isso vai ser abreviado com a reforma ministerial. Vão achar um lugar para ela no governo, para que ela saia da presidência do PT depois do fiasco na eleição. É o que eu tenho a dizer. Augusto, quero te ouvir aí sobre as declarações de Fernando Haddad. Dá para fazer o combo aí também com a Gleisi Hoffmann. Ele está completamente perdido e não consegue articular explicações que tenham alguma lógica e vai piorar. Ele não entende de economia, agora também não entende de política. Se ele diz, na mesma sequência, que o mundo acordou preocupado, e aí, na sequência, ele diz o seguinte, mas o pessoal fala que não vai acontecer. Então, pelo menos ele e as pessoas que com ele convivem deviam acordar tranquilas. O Trump não vai cumprir o que prometeu, então não tem porquê. O mundo... Então, em cada país deve haver um Haddad para
tranquilizar as pessoas. Ele não tranquiliza nem aqui, não dá para entender. Eu também não entendi essa palavra devolutiva. O que é isso aí? É o papel de ser devolvido? Tem alguma devolutiva, Ana, para apresentar aqui para gente ou não? Então é o seguinte, ninguém faz nada sem que o Lula autorize, tá? Vamos simplificar as coisas. Isso. O Lula não quer gasto. A Gleisi não abre a boca sem autorização do Lula. O Haddad não dá um passo e não viaja sem autorização do Lula. O Lula está controlando todos. Ou vocês acham que esse, como é que chama, o Luiz Marinho aí, vai ter um chilique no gabinete presidencial sem autorização do presidente? São os capachos. Sempre foram. Então é o seguinte, o mundo não acordou, mas pelo menos os Estados Unidos não acordaram mais tensos. Não. Porque eles votaram no Trump por ampla maioria, eles elegeram, então exclui. A turma do campo democrático está preocupada, ótimo, é para se preocupar mesmo. A vida deles não vai ser tão fácil. Agora, o Lula não quer cortar e a gente fica aqui gastando palavras com esta farsa que o governo está encenando. Eu tenho uma solução simples para começar a lista dos cortes. Fecha 10 ministérios aí. Se quiser, a gente apresenta até 15. Aqui, fecha ministérios e para de nomear companheiros. Bom, agora 19 horas 24 minutinhos, mais de 114 mil telas nesse momento. Deixa eu aproveitar essa audiência incrível nesta quarta-feira para pedir vídeos aqui para você mandar para a nossa produção. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade de onde você nos acompanha. Olha, com essa audiência altíssima, tem que chover vídeo aqui para a gente exibir no final do programa. O número do nosso WhatsApp é o 11 95786 1993. Conta para a gente se você acompanhou a cobertura especial aí das eleições americanas aqui no canal da Revista Oeste. Mande um vídeo. Não esqueça de dizer o seu nome. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Pessoal, então é isso. Se inscreva no canal para a gente ter mais notícias aqui dia após dia, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.